Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro online. Agora as nossas palestras do Caminho do Evangelho são feitas online. É um prazer tê-lo conosco e que possamos estar unidos em nome de Deus neste momento tão importante. Vamos iniciar com uma prece. Senhor dos mundos excelsos, Criador de todas as coisas, estás presente em nosso coração nesse momento. Então, Senhor, que possamos abrir um espaço maior em nosso viver. Por isso te pedimos muita inspiração e assistência em todos os momentos de nossa vida, para amarmos e sermos felizes. Estejai conosco, Senhor, nos trazendo a proteção, a paz e a serenidade. Assim seja. A nossa proposta de hoje é de trazermos uma reflexão e convidá-los para junto refletir conosco sobre o encontro de Jesus e Zaqueu. É o trecho do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Este texto do Evangelho é de uma riqueza, é de uma beleza que nós, quando lemos e estudamos o Evangelho, ficamos muito encantados, ficamos felizes com esse encontro de Zaqueu e Jesus e aprendemos muito. Essa é a nossa intenção nesse momento de reflexão, que nós aprendamos com essa doutrina bendita, a doutrina espírita, a estudar, a entender toda a boa nova que Jesus nos trouxe. Quando falamos de Zaqueu, vale a pena lembrar que Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. E todo cobrador de impostos sempre tinha muito dinheiro, acumulava muitas riquezas, obtinha grandes lucros em negócios pouco escrupulosos, sendo por isso reprovados e desprezados por todos os judeus, pelas pessoas que moravam. Zaqueu trabalhava como cobrador de impostos em Jericó e as pessoas não gostavam dele. Ele era desprezado, ele recebia muitos reproches e isso o deixava muito triste. Ele tinha que fazer o seu serviço, que era cobrar os impostos. Mas ao mesmo tempo ele não se sentia satisfeito, porque ele gostaria de ser amado por todos e ele só recebia das pessoas uma indiferença muito grande. Como cobrador de impostos, ele tinha um palácio muito luxuoso, tinha do bom e do melhor, era muito bem decorado, com quadros de outras cidades. Zaqueu tinha em seu palácio todo o conforto. Ele era cercado de todo o luxo, de todos os bens externos. Mas ele sentia um vazio muito grande em seu coração. Um vazio inexplicável, que cada dia crescia mais, porque ele não aceitava a ideia de ser tão desprezado por toda a população de Jericó. Então imaginemos a aflição que Zaqueu tinha no seu íntimo, porque ele não tinha a felicidade interior. Quando possível, ele procurava assim dissipar as nuvens carregadas de malquerência, de animosidade
que lhe sombreavam os dias. E ele tinha um desejo muito grande. Ele queria ser um homem de índole afável. Muitas vezes, quando ele acariciava seus filhos, quando estavam todos em família, ele acariciava seu filho e ele pensava: eu não desejo esse mesmo destino aos meus filhos. Eu quero algo melhor para eles. Eu vou juntar tanto de dinheiro que eu puder juntar para vender tudo aqui em Jericó e ir para um outro lugar e começar uma vida nova. Esses lampejos de consciência de Zaqueu cada dia estavam mais frequentes nele, porque ele queria mudar e ele sabia que bastava somente esperar. Esperar porque um dia ele poderia mudar a sua situação. Na alfândega, ele começou a ouvir comentários de um rabi Rabi Galileu, que estava pelas redondezas fazendo curas, milagres imensos, curando cegos, curando aleijados, todos os males físicos, mas sobretudo os males morais. Porque as pessoas que se encontravam com esse Messias mudavam, deixavam de ser como eram. Elas se tornavam felizes, alegres, dispostas a mudar seu rumo na vida. E ele escutava todos esses comentários. E ele começou a ficar curioso. Deu-lhe uma curiosidade muito grande. Eu preciso conhecer esse rabi. Eu preciso conhecer esse Messias que se chamam de Jesus. Ele ficou um pouco preocupado, um pouco aflito, porque chegou aos seus ouvidos que a natureza dos ensinamentos do rabi estavam todos baseados na justiça e na caridade. Zaqueu sabia que ele não seria bem-vindo ao lado de Jesus, porque ele não tinha esses dons de justiça, de caridade. Ele sabia que ele fazia um mau uso da sua riqueza e por isso que as pessoas não gostavam tanto dele. Como afligia o coração de Zaqueu. Mas ele queria conhecer Jesus. E nesse capítulo do Evangelho tem uma citação de Lucas em que fala perfeitamente sobre esse encontro. E temos também, de uma maneira belíssima, no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que Amélia Rodrigues faz uma descrição literária, poética, de todo o sentimento de Zaqueu diante do seu encontro com Jesus. Se depois vocês quiserem ler essa passagem, é no livro Primícias do Reino, no capítulo 15. E ela diz assim: em pleno março de ano 30, em certo entardecer, Jericó tomara aspecto festivo. Esta era a época de Páscoa. Então tinha muitos peregrinos que passavam por Jericó para ir a Jerusalém, para as festas pomposas de Páscoa. Então a cidade ficava toda empolvorosa. Muita gente que chegava, todos alegres, felizes. Mas esse entardecer estava belo. Esse entardecer de março era especial. O sol estava se pondo na linha do horizonte, deixando aquele céu todo dourado, lindo. E as pessoas todas felizes e conversando. Mas o murmúrio era muito grande, era além do normal. Chamou a atenção de Zaqueu. Zaqueu se aproximou da multidão. E ele ouviu que todos estavam alegres, felizes, porque o Rabi Galileu tinha feito uma cura. Naquela tarde,
Ele tinha curado Bartimeu de sua cegueira. Bartimeu agora enxergava, agora via. E todos então queriam saber do grande milagre. E Bartimeu entrava em Jericó, alegre, com seus olhos claros, dizendo: eu vejo, eu enxergo. E as pessoas se aproximavam e queriam saber: conta, fala sobre o teu milagre, como que voltastes a enxergar? E Bartimeu não perdia nenhuma dessas falas. De repente, ele escuta alguém falando muito alto e diz: eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Zaqueu parou. Zaqueu ficou com o coração batendo. Zaqueu ficou muito emocionado. É hoje. Hoje eu vou conhecer o Rabi Galileu. E Amélia Rodrigues nos diz assim, que houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Mal se podia conter. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da vida. Necessitava fitá-lo. Não ousaria falar-lhe, é certo. Se perdesse a ocasião, nunca mais, certamente teria outra. Zaqueu começou a suar. Suava de emoção. Ele não podia perder este momento. Esse momento seria único para ele. E as pessoas todas estavam se amontoando na porta da entrada da cidade. E ele também seguiu toda aquela multidão até a porta da cidade. Ele queria vê-lo. Apenas vê-lo. E as pessoas não davam espaço para ele. Ele era muito pequeno, baixinho. Como que ele ia enxergar o Rabi se ninguém dava espaço para ele? Então ele olha na frente, um velho sicômoro. E não teve dúvidas. Correu rapidamente e subiu na árvore. Árvore desgalhada, velha. Daqui eu consegui, pensou. Daqui eu conseguirei ver o Rabi. E quando ele olha que está vindo o mestre, sereno, cercado com toda aquela multidão, as pessoas gritando, exclamando: Rabi, Rabi, Messias, mestre. Quando Zaqueu se apercebeu, ele também já estava gritando que nem a multidão. A emoção era grande, muito grande. E ele conseguiu ver o Rabi e pensou: como era belo o Rabi. Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência. Jesus percebeu que daquele coração estava vindo esse pensamento de amor, de carinho. E Jesus, o Senhor, está em passo, junto ao sicômoro, e fitou Zaqueu. Naquele momento, faltam-nos palavras, falta-nos entendimento para dizer como foi aquele fitar. Jesus olhou no fundo dos olhos de Zaqueu. Como imaginar esse momento? Jesus com aquele olhar profundo, belo, olhando para Zaqueu. Foi rápido. No entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante pela tela do pensamento. Zaqueu reviu-se naquele olhar profundo. Zaqueu fez uma autoanálise de toda a sua vida até então. E Jesus continuou com aquele olhar sério. E teve mais. Ele falou com Zaqueu. Falou com aquela voz sublime, com aquela voz meiga e doce. E ele diz: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Imagine a emoção de Zaqueu naquele momento. Ele só queria vê-lo. Ele conseguiu olhar nos seus olhos. Ele só queria vê-lo. E ele ouviu a voz de Jesus. Ele só queria vê-lo. E Jesus ainda faz um pedido. Hoje quero pousar em sua casa. Não podia ser verdade. Era emoção demais. Era emoção demais para Zaqueu. Ele perdeu a voz. Ele queria sorrir. Ele queria agradecer. Mas ele só ouvia uma voz dos Espíritos dizendo: desça rápido. Vai preparar-te para receber o Rabi em sua casa. Zaqueu não pensou duas vezes. Desceu rapidamente do sicômoro e foi correndo para casa. A emoção tomou conta. As lágrimas desciam pelo seu rosto, misturando-se com o suor da emoção de todo aquele momento de estar ali, junto do Rabi. E ele iria receber o Rabi em sua casa. Ele, Zaqueu. Então ele se dirigiu rapidamente para a sua casa. Chegou em casa e abraçou sua esposa. Contou-lhe o ocorrido. E os dois abraçados, na porta da casa, choravam copiosamente de emoção. Fizeram todos os preparativos para a ilustre visita que teriam naquele entardecer. Naquele belíssimo entardecer, o sol quase terminando de se pôr, a noite iniciando. E lá na porta está Zaqueu, com sua esposa e seus familiares, esperando o Rabi. Nesse momento, o Rabi se aproxima. Mas Zaqueu escuta uma voz ecoar no meio da multidão, que diz assim: Senhor, pernoitarás na casa desse publicano? Quando Zaqueu escutou esta voz, ele sentiu um aperto no peito. Ele sabia que ele não era merecedor, mas ele precisava muito que o Rabi entrasse em sua casa. Ele então, de todas as suas forças, ele fala de uma voz alta, firme, e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, entra na minha casa. E deu-se um silêncio. Ele não pôde mais continuar. Não saiu mais nenhuma voz de Zaqueu. Ele tinha medo da resposta. O que Jesus diria? Nesse momento ele ficou com muita emoção. Ora, Jesus olhou para Zaqueu, sorriu, um riso leve, um riso bom, com um hausto de amor. E com a sua voz suave diz assim: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse encontro é belíssimo. Esse encontro é de uma grandeza maravilhosa. Imagine, Zaqueu apenas queria mudar a sua vida. E começou aos poucos em pensar nessa mudança. De repente chega aos seus ouvidos que tinha um Rabi nos arredores de Jericó, que fazia milagres. Ele então vai mudando o seu padrão vibratório. Eu quero conhecê-lo. Eu preciso vê-lo.
e ele não só vê. Como os seus olhos se cruzam, ele olhando nos olhos de Jesus, Jesus olhando nos seus olhos. Que sensação maravilhosa! Que beleza que há nesse encontro, nesse olhar. E mais ainda, Jesus se colocou espontaneamente diante de Zaqueu. Jesus parou os seus passos embaixo da árvore. Zaqueu não esperava por essa surpresa. E a gente às vezes fica imaginando: ah, se nós também estivéssemos em um galho de árvore, esperando o mestre passar, e ele olhasse para nós, nossos olhos, o que nós faríamos? Como seria a nossa emoção, maior ou menor do que a emoção do Zaqueu? Então, nós temos que pensar hoje, refletir sobre essa belíssima passagem do Evangelho. Se Jesus se colocou espontaneamente diante de Zaqueu, da mesma forma como Jesus está permanentemente diante de nós, à espera de que o procuremos, para dar um novo sentido em nossas vidas. É esta reflexão que eu trago para esse nosso momento na tarde de hoje. De um belo entardecer, de um horizonte todo dourado, em que nós podemos esperar por Jesus. Esperar pelo Rabi Galileu. E pode ser que ele diga a cada um de nós: abre a porta da tua morada. Abre a porta da tua morada. Preciso hospedar-me hoje em sua casa. O que nós faríamos? O que você faria? Jesus dizendo: hoje eu preciso pousar na sua casa. Com aquela voz doce, com aquele sorriso leve, o que você diria? O que é esta morada? O que representa esta casa? Representa o nosso coração. Por que o nosso coração? Porque é lá que está a centelha divina. A centelha divina está dentro de cada um de nós. E nós temos que colocar luz nessa centelha divina. Nós temos que iluminar a nossa centelha divina. Para que Jesus possa vir pousar na nossa casa. Então nós não podemos esquecer dessa citação de Lucas no Evangelho. Porque o dia que Jesus chegar na nossa morada, no nosso coração, nós vamos sempre nos lembrar dessa citação de Lucas. Vamos ouvir a voz de Jesus dizendo: essa casa recebeu hoje a salvação, porque esse também é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Citação de Lucas 19, de 1 a 10. Deixemos a porta da nossa casa aberta, para que Jesus venha pousar, que venha nos visitar, que a nossa casa seja a morada de Jesus, que a nossa casa seja tão importante, na simplicidade, na singeleza, na humildade, que seja a morada de Jesus. E a nossa alegria será imensa. Nós não seremos mais os mesmos. Porque quem olha para Jesus, quem aprende os seus ensinamentos, quem consegue
interpretar as belíssimas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, que consegue entender a boa nova que o Cristo vem nos trazer. E esse Consolador que nós temos, que é a doutrina maravilhosa do Cristo, que nós temos essas obras maravilhosas que temos para ler, para estudar, nos nossos grupos de estudos, nós não seremos mais o mesmo, com certeza. Porque quando alguém se encontra com o Mestre, ele abre o coração aos sentimentos, não pode mais viver como vivia antes, mas torna-se um novo homem no amor e na caridade. E é nesse sentimento de gratidão que nós encerramos a fala de hoje, dizendo a cada um: abre a porta do seu coração e recebe Jesus. Que Jesus nos abençoe e que esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro pelo caminho do Evangelho. Obrigado pela atenção de todos. Receba o meu abraço fraterno. Até breve.